Vamos lá fazendo esse teste de áudio, né? Eu tô com esse microfone aqui, olha que legal. Esse microfone é uma nova lapela da Holyland, que ela vem também com um fone de ouvido, né, para eu poder monitorar o áudio. E, bom, eu vou fazendo o teste ouvindo a minha própria voz, né, ouvindo o retorno. Quero ver como que eu vou reagir a isso. Pra quem não me conhece, sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz, seja bem-vindo. E no vídeo anterior recebi um comentário do tipo, ele fala o nome do canal errado de propósito? Sim, é de propósito, pra gerar comentário, mas o seu foi o primeiro, desde, sei lá, 8 meses que eu publico o vídeo aqui. Seja bem-vindo ao meu perfil. Vamos trocar uma ideia hoje sobre equipamento de novo? Eu sei que vocês gostam desse papo, né? Eu já recebi muitas perguntas, né, sobre comprar equipamento usado e eu sempre compro equipamentos usados. É muito louco que tudo que eu tenho de novo hoje foi porque as marcas enviaram para mim. Mas quando eu compro equipamento usado, eu consigo ter equipamento um pouquinho mais avançado na linha, sem comprometer o meu orçamento totalmente. Por exemplo, se hoje eu fosse comprar uma câmera nova, né, ainda se encontra algumas Sony A7 III novas no mercado, você vai pagar em torno de 10, 11 mil reais. Se eu não me engano, é esse que está o valor. Mas no mercado paralelo de usados, no mercado paralelo de usados de locadora, você consegue encontrar 8, 7, às vezes até 6 mil reais. Pasme, você encontra por 6 mil reais uma Sony A7 III. Lógico, tem que desconfiar bastante, mas você encontra. Por este valor, talvez eu conseguisse comprar uma Sony ZV-10 Mark II nova. Para alguns cenários, faça mais sentido você consumir, né, produtos usados e seminovos. Só que isso você tem que ter algumas ressalvas. Por exemplo, eu conheço alguns amigos meus que já tiveram dificuldade de ter problemas de comprar equipamento usado e vier com algum problema, alguma avaria que não foi informada na venda, por exemplo, né, como se alguém estivesse querendo se livrar daquela bomba, né, passando ela para frente. Porém, eu nunca dei esse azar. Inclusive, meu primeiro equipamento, minha primeira câmera foi uma Canon T3 e depois uma Canon 7D, ambos equipamentos usados. A 7D, então, foi para um cara que comprou fora do país, ele usava só para hobby e ele me vendeu num valor até interessante para a época, assim. Só que tinha tudo para eu me ferrar na compra, entendeu? Porque era muito sedutor o preço que ele fez, acompanhava bolsa, grip, duas baterias. Ele fez uma proposta muito boa com lente, por exemplo, e eu não tinha. Cara, eu confiei. Eu comprei de um cara no Mercado Livre e eu nem visitei ele pessoalmente para verificar se a câmera era boa, sabe? Eu realmente arrisquei muito nessa compra. Mas deu tudo certo. Fiquei com a câmera, eu acho que 5 anos da minha vida e tranquila. Eu só precisei vender porque eu precisei de grana para investir no próximo equipamento. Eu senti falta de ir para full frame e a 7D ainda era uma câmera PSC. Então eu dei muita sorte, assim como foram as lentes que eu tive, tripés, iluminação também de segunda mão, eu já tive algumas. E computador nem se fala. Eu fui o detentor de MacBooks anos 2009, processador Core 2 Duo, assim, um monte que eu comprava na internet. E e acabava comercializando depois, né? Modificava eles, colocava mais memória RAM, trocava o HD por SSD, porque era o equipamento que eu tinha à mão, porque era o dinheiro que eu poderia pagar. Então era a maneira que eu poderia me manter no mercado, no mercado audiovisual, era comprando usados. Hoje, eu falo com toda certeza, se você puder comprar o equipamento novo, é a melhor coisa do mundo você poder comprar equipamento novo. Porque os casos do equipamento chegar com alguma avaria, algum problema, né, na fabricação, na montagem da fábrica, é, são extremamente mínimos. É tipo assim, é quase nula a chance disso acontecer. Eu nunca ouvi falar de um caso disso, da câmera vir da fábrica, abrir a caixa e ela não tá boa, precisa trocar, por exemplo. É tipo assim, soa impossível quando alguém fala isso. Porém, não é impossível isso no caso do mercado de drones, por exemplo. O mercado de drones, né, principalmente falando da DJI, cara, parece que é um absurdo. Recentemente um amigo meu, o Depp, ele teve um problema muito louco, que ele comprou esse último drone da DJI, o último Mavic Pro, câmera Hasselblad, 3 lentes. É um drone que custa 30 mil reais e durante um voo, o drone simplesmente desligou. E ele viu na imagem o drone afundando e quebrando. E quebrou e a ferramenta de trabalho dele. E assim, é absurdo isso acontecer. Só que é mais absurdo ainda que não é o primeiro relato que eu ouço. Aconteceu com diversos amigos meus
isso que compraram drones DJI. E aconteceu inclusive com meu amigo Lucas Fopp, que ele comprou aquela DJI Osmo Pocket 3, aquela câmerazinha de mão da DJI. Ela só parou de funcionar do nada. E quando ele entrou em contato com o pessoal, eles, tipo assim, meteram uma do tipo: a gente vai te cobrar X euros aí pra você arrumar ela. E, cara, ele comprou na caixa, tava nova, entendeu? Aí ele bateu muito o pé, ele reclamou e aí acabaram fazendo pra ele mais barato a manutenção, sendo que assim, é problema da fabricante, ele só tirou da caixa e usou a câmera. Ela não é problema dele que ela não tá funcionando como deveria. Infelizmente, com a DJI é um problema muito louco que eu vejo com diversas pessoas. Aconteceu isso com o Robson também, com o gimbal que ele tinha. Vai reclamar com a fabricante, tipo assim, ó, não é culpa minha. E segue em frente. Mas fora isso, eu nunca ouvi falar no mercado de câmeras e lentes, né? Problema da câmera sair da caixa nova com algum problema, alguma avaria. Só que aí tem alguns cuidados que você tem que tomar em questão de golpe. Em São Paulo é muito perigoso comprar equipamento usado, porque quando você vê um equipamento seminovo ou usado por um preço muito sedutor, às vezes até novo no anúncio, tá? A pessoa vai dizer que se você quiser, você pode até ir lá ver a câmera. E aí ele vai te passar um endereço muito estranho. E aí, quando você for até esse endereço, o cara ele vai utilizar de meios forçosos. O cara pode estar armado, ele vai te forçar a ir num banco, sacar dinheiro, ele vai te extorquir, ele vai te sequestrar e as paradas muito loucas. Não é comum. Essas quadrilhas elas atingem em diversos cenários. Por exemplo, eles apontam também para a direção do audiovisual e fotografia. Também tem uma dessas galeras que eles apontam para a direção de quem gosta de som automotivo, peças de carro em geral. Tem o lado que vai para videogames também. Então eles ficam atirando para cada nicho para ver quem abraça. De, sei lá, 100 pessoas que respondem um anúncio, duas vão até lá e eles fazem isso, eles acabam sequestrando a pessoa, enfim, coisas horríveis aí, né? Então toma cuidado nisso. Sempre que eu vou ver um equipamento usado, a primeira coisa que eu penso é marcar em público, nunca envie um sinal como segurança, não existe isso. Ah, me envia um sinal para segurar para você, cara, não vai. Não vai porque você não pode enviar sinal de um equipamento que você não viu como ele tá, nem se ele existe, para uma pessoa que você não sabe quem é e nem onde mora. Então a primeira coisa que eu digo é, nem faz isso, né? Foge. Todo tipo de golpe, ele tem uma coisa em comum. Não importa o golpe, se ele é presencial, ele é à distância, se ele é IAD, se ele é sobre finanças, se ele é sobre fotografia, se ele é sobre videogame. Todo golpe tem uma coisa em comum: urgência. Então, tudo que é negócio que precisa de urgência para ser fechado, que precisa ser para ontem, que precisa ser resolvido, sabe, muito rápido, desconfie. Porque uma negociação segura, séria e coerente, ela demanda tempo. Então, se a pessoa falar, olha, eu tô com pressa, vai ou não, ou manda logo aí, não sei o que, ou se você quiser, manda agora, eu já te mando o Uber te entregar. Cara, esquece. Falar, não posso, tô ocupado, mas se vender, beleza, pode vender aí. Porque a pessoa que realmente quer vender algo sério, ela não tem pressa para se livrar. Ela pode ter pressa para se vender, né? Mas ela vai entender que você precisa do seu tempo para sacar o seu dinheiro, para ir lá ver pessoalmente, para avaliar se o equipamento é bom. Isso de uma pessoa íntegra, tá? Quando a pessoa é íntegra, ela entende que você precisa de tempo para tomar a decisão. E aí sim, se você pegar e falar, olha, eu mudei de ideia, eu não vou mais ficar com equipamento, ele fala, não, beleza, agora eu vou pro próximo da fila, beleza? Valeu. Mas uma coisa muito comum entre os golpes é isso, é o senso de urgência. Então fuja da urgência do mundo. Outra coisa, se for possível, é se você for novo no mercado audiovisual da fotografia, não sabe escolher equipamento, busque opiniões que você confie para ir com você, pode ser um auxílio. Por exemplo, quando eu ia comprar lente de fotografia, eu levava minha câmera, colocava lente, fazia fotos, mudava as aberturas, se ela tivesse zoom, eu testava o zoom, batendo várias fotografias. Tem um erro comum em lentes de zoom da série F da Canon, que elas costumam quebrar o cabo flat. Então, se você mudar a abertura, vamos supor que a lente é uma 24-105 f4. Se você mudar a lente para f4.5, f5.6, ela já dá um erro de comunicação. Então você já identifica se a lente está com o cabo flat quebrado. É o fim do mundo? Não é. R$ 500, R$ 800 arruma. Só que você pode argumentar isso com o cara e falar, olha, eu quero tirar X valor para arrumar. Ou eu vou levar no conserto, o que ficar o valor do conserto, eu vou abater no preço que eu vou te pagar pela lente. Você pode negociar isso também. Só que no momento que você vai ver uma lente assim, que tá com problema, e a pessoa não te avisou,
eu já evitaria negociar. Porque vai que tem mais problemas que essa pessoa tá escondendo de ti. Ele não foi franco, sabe? Ele não deixou claro pra você o que estava acontecendo. Então, esse é um outro dos cuidados que eu tomaria na hora de comprar equipamento usado. Local público, levar alguém que conhece, se possível, testar o equipamento o máximo que puder naquela situação e mesmo assim você está sujeito a comprar uma bomba. Pode acontecer, tá? Só isso, queria tocar esse papo com vocês aí, falar sobre aquisição de equipamento usado. Sempre comprei, mas eu entendo que eu dei sorte. Então, não conte com a sorte. Se você tem dinheiro, compre novo, mas se não tiver, aí busca esses caminhos que eu fiz, que foi uma alternativa quando eu não tinha dinheiro, fechou? Aqui eu vou deixar a sugestão de vídeo que o próprio YouTube vai entender o algoritmo e sugerir pra você. E aqui é um vídeo que tá fazendo bastante sucesso aqui na plataforma, como eu edito 15 vídeos num dia, fechou? Tamo junto, abraço. Até amanhã, 6 da manhã, todo dia, tomar um café comigo, hein? É nóis.